Olá, a Rede Todo Dia realiza hoje mais uma entrevista com pré-candidatos a deputado estadual e federal da nossa região, através do programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, que visa conscientizar o eleitor sobre a importância do voto em candidatos locais, em candidatos regionais. A entrevistada de hoje é a pré-candidata a deputada federal pelo PDT, Maria Giovana Fortunato. Maria Giovana é ex-vereadora de Americana, foi candidata a prefeita em 2020, obtendo cerca de 30 mil votos, sendo a mulher mais votada da história da cidade. Giovana, gostaria já de abrir essa programação para que você possa se apresentar e conversar um pouco com os telespectadores. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de ver essa grande movimentação da imprensa regional pelo voto regional. É importante a gente falar sobre isso, né? Sobre a importância desse voto, principalmente dos legisladores que vão representar a região, para que a gente tenha não só recursos, mas articulação política para a gente continuar desenvolvendo a nossa região. Então, é um prazer estar aqui, quero parabenizar o Todo Dia por estar abraçando essa importante bandeira e aproveitar para me apresentar, né? Eu gosto sempre de dizer que eu sou a mãe da Maria Antônia, minha filha que tem 7 anos, que foi o grande impulso que me levou à política. Digo que eu tenho um movimento inverso na maternidade, né? Ao invés de ter um pouco de recolhimento, que é natural nesse primeiro momento do nascimento de uma filha, eu tive um impulso muito grande para mudar as coisas que já me incomodavam há muito tempo, a trabalhar, e acabou que foi Antônia que me levou a tomar a coragem inicial de me candidatar a vereadora na época. Então, antes dela completar 1 ano, eu já estava aí começando essa vida política, vida pública que eu tenho hoje. E sou sanitarista de formação, essa é a minha filosofia de vida que eu trago para a política, esse olhar sobre o direito à saúde, sobre as pessoas terem dignidade humana para viver no nosso país, sobre as pessoas terem acesso aos serviços públicos e poderem não só sobreviver, que é o que a gente anda vendo por aí, mas ter vida com qualidade, que possa produzir, que possa entregar o seu melhor ao mundo. E para isso a gente precisa ter um mínimo de condições. Eu trabalho para que a política esteja a serviço do povo, para que as pessoas tenham dignidade, para serem a sua melhor versão no mundo, né? Então, são as duas coisas que eu gosto de trazer para as pessoas me conhecerem a princípio, que é desse lugar que eu faço política. A maternidade é muito forte, ser mulher, obviamente, é algo muito forte que me trouxe à política, e ser sanitarista, que é essa visão de mundo, essa minha filosofia de vida, que é a base da minha atuação política. No âmbito partidário, você hoje ocupa a vice-presidência estadual do PDT, né? Como se deu todo esse processo? Olha, foi um orgulho muito grande. Sempre quis fazer política partidária também. O meu entendimento é que as mulheres precisam ser candidatas, mas também precisam estar dentro do partido, organizando e tendo uma atuação relevante. E isso aconteceu após a minha eleição aqui em Americana. Então, sempre gosto de agradecer muitas pessoas que confiaram no nosso projeto, porque embora a gente não tenha vencido a prefeitura, a gente teve uma aprovação muito relevante do nosso projeto político, que acabou levando a estadual a olhar por nós, entender essa liderança que a gente vem consolidando, né, a cada ano, a cada eleição aqui. E aí ocupar esse cargo que é uma vice-presidência estadual do PDT de articulações políticas. Então é justamente o que eu gosto de fazer. Hoje eu me dedico a construir o partido no estado de São Paulo com ênfase na região de Campinas e tem sido uma experiência muito incrível, assim. É muito diferente de ser candidato, né? Mas é um trabalho que tem que ser feito e eu acho que a mudança política no nosso país vai passar pela mudança de dentro dos partidos, porque muitos bons candidatos às vezes não avançam na pauta porque, na verdade, estão ali rendidos
aos coronéis rendidos aos partidos e a quem manda no partido. Então a gente tem que disputar, sim, as eleições, legislativo, executivo, mas também entender que a gente precisa sentar nas cadeiras que lideram os partidos políticos do país. Tá certo. Bom, a respeito, vamos fazer uma breve retrospectiva. Você iniciou na política como vereadora, né? Teve um mandato. Comparando o seu primeiro mandato como vereadora com a realidade hoje de Americana, em quais áreas ainda a cidade precisa se desenvolver na sua avaliação? Em todas. Americana é uma cidade privilegiada a nível de país, a gente tem que ter consciência disso. Nós moramos numa das regiões mais ricas desse país e por isso eu sou tão exigente de que a gente tenha políticas públicas decentes na nossa cidade. A gente tinha obrigação, inclusive, de ser exemplar para o país. A gente tinha que estar com uma cidade funcionando num nível onde as pessoas pudessem se inspirar, porque nós temos dinheiro, nós temos desenvolvimento, a gente está geograficamente num lugar muito privilegiado e o que a gente vê é um desmonte do sistema de saúde, do SUS. A Americana já viveu outros tempos na saúde. Hoje a gente sabe da dificuldade que é conseguir uma consulta médica no posto, passar por um especialista. O Hospital Municipal vive nesses buracos da corrupção, né? No meu mandato a gente denunciou um caso grave de corrupção. Já tiveram outros casos, o próprio investimento para aumentar o hospital é um dos grandes casos de que veio muito dinheiro e a gente ficou com esse elefante branco que agora todo mundo luta aí para reabrir. Então, isso tudo é vergonhoso e eu levanto a bandeira de que não pode normalizar, porque quando a gente perde essa capacidade de se indignar e pensar, é assim mesmo, a política é assim, isso é Brasil, aí pronto, tá tudo perdido. Então, eu sou muito exigente com a minha cidade, que eu nasci, que a minha família está aqui há 4 gerações, porque eu entendo que a gente pode ser melhor. Eu dei o exemplo da saúde, mas vejam, não pode faltar água para o povo. Falta água. A gente tem um rodízio que acontece em Americana que é injusto, porque ele só acontece para a periferia. Então, a gente não estabelece de que a Americana tem falta de água, não coloca isso oficialmente, porque o rodízio é imposto só para quem menos pode. Então, imagina que coisa maluca que é viver numa das cidades mais ricas do país e a gente saber que falta água diariamente na casa de muita gente aqui. Transporte público coletivo é um problema, não é exemplar, né? Então, a gente tem que realmente elevar um pouco a régua e exigir mais, porque tem que se entender em que território é esse. A gente está em um dos territórios mais ricos do país. Não dá para a gente aceitar mais ou menos. Então, eu vejo que muita coisa tem que melhorar, não só tem que, mas pode, é totalmente possível, assim como o desenvolvimento econômico também da região. A gente tem que fazer um resgate de um DNA econômico, trazer um polo tecnológico. Nossa região tem um sentido geográfico importante e cabe aqui algum polo tecnológico. Na minha opinião, tem que passar por um polo tecnológico da indústria têxtil, que é o que faz sentido para a nossa região, e realmente modernizar a cidade. A gente não vira uma cidade dormitório quando a gente trouxer qualidade de vida, um novo sentido econômico para a cidade, que para mim é a questão do polo tecnológico, e políticas públicas funcionando, porque hoje que a gente vê uma evasão, cabeças brilhantes, pessoas que trabalharam a vida toda aqui indo embora, porque a cidade não oferece uma vida com qualidade mais. E a respeito da campanha em 2020 para a Prefeitura, quais lições e os frutos colhidos desse período você destacaria? Muitas lições, nossa. Eu fiz uma campanha praticamente contra todas as forças políticas da cidade. Não foi por opção, mas aconteceu dessa forma, né? Eu não vi outros projetos políticos que eu me sentia tranquila de fazer parte. E por isso decidi fazer esse movimento arriscado. Era uma vereadora de um mandato, começando uma eleição sem pontuar, naturalmente, as pessoas não me conheciam. E decidi, ao invés de fazer um movimento conveniente, de talvez uma vice, né,
manter uma candidatura, trazer uma candidatura de uma mulher. Achava que já era o tempo da gente ter uma mulher disputando a prefeitura de Americana e trazer o nosso projeto de forma muito genuína. Então, no período eleitoral, as forças políticas da cidade se juntaram praticamente todas contra o nosso projeto, porque é um projeto que veio muito fora, né, do que estava dado, muito fora dos acordos, dos conchavos. A gente estava caminhando numa paralela e que ninguém acreditava que ia andar muito, de repente andou e todo mundo se juntou contra nós. Então eu tive muita experiência de como lidar com isso. Eu acabei a campanha com uma maturidade totalmente diferente da que eu comecei a campanha de prefeita, de saber lidar com a adversidade, de saber lidar com a crítica boa, a crítica péssima, que também acontece numa candidatura a prefeita, a saber lidar com ofensas sem fundamento e se manter na sua linha, na sua coerência, né? Eu fui muito atacada, quem acompanhou a nossa campanha sabe que os ataques eram muito ruins mesmo, né? Muito baixos. E aprender a passar por tudo isso, mantendo a firmeza e a coerência do nosso projeto, foi um dos grandes ensinamentos da maturidade mesmo desse projeto político. Então, para mim, o grande ensinamento de 2020 foi que, primeiro, há espaço para uma política diferente. Eu acreditava nisso e o povo comprovou isso nas urnas. O nosso voto chegava de uma maneira espontânea, bonita, com esperança. As pessoas acreditavam no nosso projeto. E isso também nos deixava num papel de muita responsabilidade. Então, há espaço para uma proposta diferente na política. As pessoas provaram isso votando no nosso projeto. E segundo, que vale a pena a gente manter a coerência, apesar das adversidades, dos ataques. Eu acho que essa é a grande habilidade de um bom político. A gente se manter coerente, apesar de tudo que acontece no processo eleitoral. Porque não é só a gente, né? O processo eleitoral são várias pessoas influenciando e várias variáveis que a gente não tem controle acontecendo, com uma exposição muito grande. Às vezes a gente não conseguia... Imagina, eu gosto de contar essa história, né? Eles me atacaram muito como a pessoa que fechou postos de saúde. Você imagina no processo eleitoral, eu, sanitarista, que é o meu compromisso de vida, que tenho noção técnica e política do que significa posto de saúde, que luto para abrir postos de saúde para eles funcionarem. E lá atrás, quando eu não tinha tanta experiência política, eu tinha feito uma fala infeliz, né, de olha, não tem médico dentro do posto de saúde, se não tem médico tem que fechar. E aí os políticos mais experientes pegaram essa fala e resolveram fechar os postos de saúde, dizendo que, olha, já que a Giovana disse, então vamos fechar o posto de saúde. E nunca que eu teria essa intenção, né? Pelo contrário, era uma crítica. Não dá para fingir que tem um posto de saúde. Ou tem posto de saúde com médico, enfermeiro, procedimentos, ou não tem, não dá para deixar uma casa aberta ali. Então, imagina eu passar uma campanha inteira sendo atacada, e foi um dos piores ataques, assim, por fechar postos de saúde, um negócio que não tem nada a ver com o que eu penso, jamais faria, né? E isso tudo, então, vai nos dando uma bagagem, uma maturidade, até no que pode falar, no que não pode falar, mas também uma maturidade de se manter firme, né? De dialogar. Então, eu me lembro que foi um momento conturbado, mas eu fui para a rua, fui conversar, fui tentar tirar dúvida, fui tentar reverter essa mentira que contaram, né? Então, acho que 2020 foi isso, assim. Tá certo. Giovana, o que a motivou a se colocar como pré-candidata a deputada federal? Bom, a conjuntura do nosso país, eu entendo que o país vive um momento que a gente não pode se furtar de disputar, de tensionar caminhos alternativos ao que está dado. Me preocupa muito como a gente está hoje, o caminho que a gente está seguindo hoje. E, em segundo lugar, o nosso desempenho aqui em Americana me colocou em evidência dentro do partido, tanto é que eu me tornei vice-presidente estadual. E então o nosso grupo partidário entendia que é uma candidatura com chances reais de ganhar
e uma candidatura de mulher, porque isso é um dos grandes valores do PDT, que se incentive de fato candidaturas femininas viáveis, e eles entendiam então que a disputa tinha que se dar pelo espaço no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados. E aí eu aceitei esse desafio. A gente sabe que é mais desafiador mesmo, mais difícil, né? Só que a gente, quando faz política, não faz para si mesmo. Então não é só uma decisão, eu quero esse caminho porque é mais fácil, ou eu prefiro dessa forma. A gente faz política em grupo. E aí, nessa decisão de grupo, eu acabei aceitando o desafio de ser uma pré-candidata a deputada federal pelo meu partido. Tá certo. A respeito do trabalho de pré-campanha, você anunciou algumas fiscalizações na saúde na região metropolitana de Campinas e em alguns municípios fora da região. Qual o objetivo desse trabalho? Bom, esse trabalho, eu faço ele de forma contínua, sempre estou à disposição para fiscalizar, receber denúncias da saúde. Isso nunca parou, é o meu compromisso com as pessoas. Mas a gente anunciou o que nós estamos chamando de SOS Saúde, que é uma intensificação nessa fiscalização, porque eu entendo que a política é a arte da gente saber o que é prioridade. De um computador de casa você descobre todos os problemas do país ou simplesmente vivendo nesse país. É muito fácil saber o que é problema, todos os problemas. Mas a política é essa arte da gente entender qual problema a gente tem capacidade de resolver hoje. Qual é o clima social, político, econômico e a necessidade maior do povo? Como é que a gente articula soluções para o problema hoje? Então eu entendo que essa é a arte da política. Então a gente intensificou esse trabalho para a gente poder calibrar qual é o maior problema da saúde, que é a pauta que eu me proponho a defender com a maior força, na nossa região, para eu poder chegar nas eleições com uma defesa muito coerente do que realmente é o maior problema e a capacidade da gente resolver e propor soluções neste momento. Então, nós estamos fazendo visitas em 3 frentes. Diretamente com o contato da população, a gente faz contato por internet, divulga vídeos e entra em contato com pessoas. Nós fazemos o contato via partido, então eu aciono o meu partido nas cidades e ouço o que aquele grupo político pensa sobre a saúde, como é que estão as maiores questões, e fazemos contatos também com o Poder Executivo e Câmara de Vereadores. Então, agora mesmo eu estou vindo de Sumaré, tive a oportunidade de conversar com o prefeito de Sumaré, perguntar para ele, né, olha, se nós chegarmos lá, como a gente ajuda a saúde da sua cidade? O que está pior aqui? Qual é a tua maior demanda aqui em Sumaré? E da mesma medida eu vou e converso com a população de Sumaré para entender em que filas do SUS eles estão, o que não está chegando, qual procedimento não está saindo, está faltando médico, a qualidade do atendimento, e aí chegar em agosto, 16 de agosto, e falar, olha, eu sei o que está acontecendo, eu fiz um trabalho de campo para dizer que a prioridade de saúde para a nossa região, neste momento, é essa. Então, o trabalho que a gente está fazendo é para chegar nesta conclusão lá no dia 16 de agosto, quando a gente pode compartilhar um pouco mais sobre as nossas propostas. Já tem um diagnóstico inicial que você identificou? Já. Pode adiantar? Já, não tem problema em adiantar, porque assim, a gente trabalha politicamente com isso, né? O que nos chamou muita atenção, e a gente está aprofundando nisso, são as filas do SUS. Então, sempre tivemos filas do SUS, sempre. Isso, ninguém conhece uma outra realidade. Mas os casos que chegaram até nós, da população, começaram a nos impactar porque eram casos mais graves. Casos que geralmente a gente não acompanhava. Então, amputações que a gente percebia que podiam ter sido evitadas, pessoas que passaram por um exame de ultrassom, identificaram um tumor, mas estão há 8 meses na fila para descobrir se o tumor é benigno ou maligno. Quer dizer, então tem a lei do tratamento de câncer, mas eles estão segurando antes de definir se é câncer, porque se descobrir que é câncer, aí entra para o tratamento
segundo a lei que determina um prazo, certo? Mas aí eles estão segurando antes. Imagina uma pessoa que está 8 meses sem saber se o tumor é ou não é. Pode ser agressivo, mas você está ali, você não tem certeza. Então a gente começou a perceber que as filas do SUS estavam acentuadas por conta da pandemia e que isso tem que ser uma pauta prioritária. Então, assim, sempre existiu uma fila razoável, uma fila que, poxa, não é o ideal, não se pode ter, mas está ali, ela anda. A gente está lidando com a fila que não andou por 2 anos. Então, isso tudo tem feito a gente amadurecer um posicionamento, uma pauta e mais para frente propor soluções concretas em relação a essas filas do SUS, porque a gente acredita que elas estão matando. E se não matando, trazendo graves consequências para a qualidade de vida da pessoa. Então, a pessoa que está ali amputando, ela poderia não estar amputando. A gente teve um crescimento muito grande de amputações, porque, em geral, o diabetes, ele descontrolou, os postos ficaram fechados e a gente está ainda lidando com as consequências dessa pandemia. Então, a gente precisa de uma força maior, de um olhar. Agora que o pessoal acha que pode parar de olhar para o saúde, a pandemia já foi, né? Assim, entre aspas, mas está ali, já não é o assunto. Não, a gente precisa lidar com todas as consequências da pandemia. Saúde mental, então, nem se fala. Gravíssimo. A situação que já era grave se agravou ainda mais. Então, a gente está realmente indo a fundo nisso, ouvindo as histórias das pessoas, ouvindo as dificuldades dos prefeitos para poder entender como é que a gente ajuda regionalmente essa pauta. Tá certo. Você mencionou algum dos reflexos da pandemia. A obesidade infantil também é um deles, né? De que maneira você avalia, enquanto sanitarista, que esse problema pode impactar na saúde, na fila de atendimentos e em gargalos aí ainda mais sérios no sistema público de saúde? Olha, a obesidade infantil aumentou 70%. Imagina o que é isso. Porque prender criança dentro de casa, criança também tem ansiedade, criança também não sabe lidar com a pandemia. Junto com isso, muitos adultos que eram cuidadores saudáveis adoeceram por conta da pandemia, das incertezas, do medo, e essas crianças ali adoeceram juntas. Então tem esse fator que é muito preocupante. E tem um outro fator que é econômico. Hoje você comprar uma coxinha é mais barato do que você comprar frutas e legumes para ter dentro de casa. Então, as pessoas têm uma consciência maior do que é alimentação saudável e não é, mas não tem poder aquisitivo para comprar o que se deve comprar para fazer a comida dentro de casa. Então, essa escolha também está passando pela falta de renda, pela falta de ter acesso à comida. E se compram legumes, uma fruta, o gás, a pessoa não pode executar. Então ela vai com uma coxinha, porque a coxinha está ali, é um alimento, vai encher, e aí a gente caminha para a obesidade infantil. Um aumento de 70%, consequências muito graves. A gente sabe que uma criança que enfrenta a obesidade, ela tem chances muito maiores de continuar sendo obesa ou ser um adulto com sobrepeso, e chances muito maiores de ter diabetes e hipertensão no futuro. Então vejam que o pós-pandemia, ele tem que ser tratado com a mesma gravidade que a própria pandemia, porque as consequências vão ser desdobramentos a médio e longo prazo gravíssimos. Fora a fome, que hoje eu considero um dos piores, o pior problema de saúde pública do país, né? E lembrando que essa criança que come coxinha, muitas vezes ela pode estar em situação de fome. E a coxinha é a única comida do dia. E aí ela caminha para engordar, que isso engorda, mas ela não está tendo os nutrientes que ela precisava ter para desenvolver neurologicamente, para poder ter uma vida saudável. Então, assim, são muitas consequências que a gente enxerga nesse momento que o país vive, e por isso que a gente tem que atacar todas elas com a maior seriedade possível e com a maior pressa mesmo. A gente tem muita pressa, porque se a gente negligenciar esse momento, as consequências afetarão uma geração. Vai ser uma geração de pessoas afetadas com tudo isso que a gente viveu nesses 2 anos aí parados, confinados, enfim, e tudo que isso gerou, né? E
ainda falando sobre saúde, qual a sua avaliação, perspectiva sobre a PEC do teto dos gastos públicos? Você defende uma revisão? Porque nós sabemos que houve um corte, né, na saúde. Enorme. De que maneira isso ainda traz prejuízos? Isso sufoca o SUS, né? A grande pauta, e as pessoas precisam saber disso para cobrar dos seus candidatos, pré-candidatos, políticos de forma geral. A gente precisa ter a revogação da PEC urgente para depois construir um novo entendimento, porque hoje as áreas sociais do país elas estão sendo as grandes afetadas. A gente não está tendo reposição. Então, vejam, o tamanho do SUS nos últimos anos está diminuindo. Olha que coisa maluca. No meio de uma pandemia, a gente está sufocando o SUS, tirando o financiamento dele, porque a gente não está vencendo a inflação. A gente está congelado. As pessoas precisam entender isso, os investimentos. Imagina se o seu dinheiro em casa estivesse congelado por 10 anos. O que está acontecendo é o dinheiro que está indo para o SUS está congelado por 10 anos. Só que o preço das coisas não estão congeladas. Elas estão mudando a cada momento. E a pandemia trouxe desafios ainda maiores, porque teve escassez. Então, os preços dos itens de saúde ficaram caros. E a gente está vivendo como se isso fosse ok para o país, né? Não, tá tudo bem. Uma pauta muito ruim. Então, assim, a gente sabe que o SUS sempre foi subfinanciado, agora a gente viu um congelamento dos investimentos. Eu não gosto de chamar de gastos, isso é investimento na vida das pessoas, na qualidade de vida do povo brasileiro. E o que a gente vê hoje, outro exemplo concreto, né? A falta de medicamentos. Eles mentem por aí que está faltando isso. Esqueceram de fazer processo licitatório. Mentira, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E eles inventam uma mentira que é pior ainda. Atrasamos no processo licitatório. Era para ser uma vergonha por si só, né? Nem é admissível atrasar um processo licitatório de medicamentos que faltam para cuidar das pessoas. A verdade é que não tem dinheiro. A gente conversa com as pessoas da Secretaria Estadual de Saúde, profissionais que atuam assim nas diversas áreas da saúde. O que tem hoje é que está faltando dinheiro. E ninguém quer contar isso para as pessoas. E também as pessoas não estão ligando, né, uma coisa a outra. Então, temos que falar disso, isso tem que ser uma pauta. E as pessoas precisam cobrar que essa PEC seja derrubada e posteriormente revista para algo que realmente seja possível. Eu sou totalmente favorável ao uso do dinheiro público de forma racional e responsável. Mas o que eles propuseram é totalmente irracional. Isso nos mata a troco de a gente continua vendo esse desvio do dinheiro público. Então, assim, tem outras áreas para se atacar para a gente poder ter um equilíbrio fiscal. E não simplesmente congelando os investimentos em saúde. Certo. E a respeito do SUS, como hoje você avalia de uma forma geral que ele é tratado e como ele deve ser tratado? O SUS hoje, pelo governo, tem sido muito maltratado, subestimado. E foi ele que segurou toda a onda da pandemia. Isso aqui poderia ter sido um desastre ainda maior. Eu sou muito crítica de como a pandemia foi conduzida. Acho que perdemos vidas que poderíamos ter evitado. Mas o SUS segurou a onda, porque o SUS é um sistema muito bem elaborado, uma política de Estado, que não é qualquer governo que vai derrubar uma política dessa, é um dos grandes bens do povo brasileiro. Por outro lado, eu vejo que o povo brasileiro percebeu isso em certa medida. Existiu um movimento de defesa do SUS, existiu um reconhecimento do SUS. Eu faço política há 7 anos, defendendo o SUS, e eu me lembro que as pessoas falavam assim, não usa essa palavra SUS, que ninguém vai saber o que é, fala saúde. Agora a gente consegue falar com tranquilidade. SUS, a pessoa sabe do que eu estou falando, sabe da grandeza e sabe das dificuldades e defende. Então, assim, são 2 movimentos. Eu acho que o governo tentou sufocar o SUS bastante, mas também o povo brasileiro se levantou e disse, não, isso aqui não é política de governo, isso aqui é um bem do povo e a gente quer manter. Então tá aí uma briga grande acontecendo, mas de forma geral eu gosto de que as pessoas reconheçam a grandeza do SUS e passem a defendê-lo, né? Silvana,
que pode ser feito efetivamente para um aumento sistemático dos leitos de UTI e dos leitos de UTI pediátrico nos hospitais da região? Olha, esse é um assunto bastante complexo. Primeiro porque a UTI pediátrica ela é uma UTI que tem necessidade por temporada. Então é no inverno que a gente precisa ter mais UTIs pediátricas por conta de como as crianças adoecem, os vírus, doenças respiratórias. E como a gente tem visto uma solução para isso, realmente é cobrar uma gestão mais eficiente. Então, a gente sabe que existem os leitos, mas está faltando equipe. Então até tem o leito, isso não é uma demanda aqui na região, mas não tem a equipe, porque eles precisam contratar a equipe para um período específico do ano, que seria o inverno. E o que a gente tem visto como solução é que quem já tem feito a gestão são OS, essas organizações sociais, e eles têm uma capacidade maior de contratar a equipe, a gente tem que cobrar mesmo, pactuar que exista uma contratação, um redimensionamento de equipe para este período do ano, que é o inverno, porque é super importante que não falte leito, equipe, para uma criança que precisa passar por uma UTI. A gente sabe que isso é decisivo para muitas crianças estarem vivas ou mortas. Então, assim, a criança adoece, é tudo muito rápido. Se o médico avaliar e precisar de uma UTI, a gente precisa ter uma UTI disponível. E isso faz parte de um trabalho político mais regional. Não dá, de fato, para as cidades quererem ter leitos de UTI. Todo mundo ter leito de UTI pediátrico. É inviável. Não há profissionais da saúde para trabalharem em tantos leitos. Não é viável economicamente e não há dinheiro para fazer tantos leitos. Então, realmente é necessária uma coordenação regional, que eu entendo que um bom político atento a essa causa tem que estar ali pactuando. Hoje eu estive em Sumaré e lá a gente conversou sobre isso, às vezes os municípios ficam disputando e se tem alguém mais acima olhando o todo, fica muito melhor para todo mundo, porque não fica aquela briga de foice onde cada um quer puxar só para garantir, nem sabe mais se está precisando, mas eu fiquei sabendo, vou por aqui porque é melhor para mim do que para outro. Não, se a gente tem alguém que tem esse compromisso de olhar o todo, a região, a gente consegue melhorar esses fluxos do serviço e garantir que não falte, por exemplo, leitos de UTI pediátricos e outras tantas coisas aí que andam faltando na saúde da região. Tá certo. Vamos falar um pouquinho sobre um caso recorrente, violência contra a mulher. Temos visto casos e mais casos. Você já chegou a estudar alguma medida, de fato, na lei federal que possa ser incluída para poder combater de fato e ter uma punição, gerar prevenção? Uhum. Olha, a violência contra a mulher é um dos grandes temas que ficaram ainda mais evidenciados com a pandemia. A gente sabe que aumentou com a pandemia. A gente tem articulado grupos de mulheres na região para ouvi-las, para entender as dificuldades. E como sempre, quando a gente vai ouvir o povo, a gente descobre onde é que está o problema maior do momento. E está dentro de coisas que já deveriam estar funcionando. Então, por exemplo, uma reclamação que é de 100% das mulheres é sobre o atendimento nas delegacias, que acaba se tornando uma outra violência, por despreparo das equipes em receber, acolher e respeitar aquele boletim de ocorrência que ela vai lá fazer, ou até de ter um amparo para além dali. Então, muitas relatam, eu quero denunciar, mas aí eu vou denunciar, eu vou chegar em casa, vou apanhar, meu marido vai me matar, porque não tem nenhum amparo. Então, a gente vai lá, fica estimulando as mulheres a fazerem a denúncia, que é o correto, mas a gente não está articulado para dar um respaldo e garantir a segurança dessas mulheres. Então, quando a gente vê a política pública como um todo, a gente tem boas leis. Podemos falar em enrijecer leis? Podemos. Eu acho que é um debate válido que tem que acontecer lá na Câmara dos Deputados. Podemos falar também, gosto muito, da justiça restaurativa, né? Então, a gente também tem que acolher, cuidar das mulheres, mas ensinar os homens
sobre qual é esse comportamento. Os homens são submetidos sistematicamente à educação machista. Nós todos estamos inseridos nesse contexto. E aí eles crescem em cima disso e de repente o mundo tem mudado, ainda bem, estão sendo cobrados de um comportamento que ninguém nunca ensinou. Pelo contrário, eles foram ensinados que o correto era ser abusivo mesmo com a mulher, era chavecar a mulher na rua de forma indecente. Eles foram ensinados assim, de viver uma vida assim. Então a gente também tem que pensar na justiça restaurativa, onde a gente acolhe os casos menos graves, ensina e cria multiplicadores aí desse comportamento, desse entendimento também a partir da perspectiva masculina, né? De como acolher e ensinar esses homens. E as mulheres, hoje, o que eu entendo que a grande bandeira é essa, assim, é melhorar o sistema que já existe. A delegacia, em geral, não tem sido um local acolhedor para a mulher, muito menos um local seguro. A gente sabe que a maioria da violência é violência doméstica, ou seja, é feita pelos seus parceiros, dentro de casa. Então, como é que ela sai, faz a denúncia e fica totalmente sem nenhum resguardo, sem nenhuma proteção? Algumas iniciativas já estão sendo feitas. Aqui em Americana a gente tem a Guarda Amiga da Mulher, que foi inclusive um projeto de lei que eu propus na Câmara Municipal. A gente conseguiu conectar o judiciário com a guarda, então a mulher que tem uma medida protetiva concedida pelo judiciário, ela tem o direito de aderir ao projeto da Guarda Municipal, e esses guardas sabem onde essa mulher mora, então eles conseguem fazer aí um monitoramento mais inteligente e promover um pouco mais da segurança dessas mulheres, embora a adesão ainda seja baixa, justamente porque as mulheres desconfiam, com toda razão, do sistema como um todo. Então elas estão ali submetidas à violência e elas só querem parar com aquilo. E ainda o sistema é muito burocrático, a gente acaba fazendo ela reviver muitas vezes a violência, conta para um, conta para outro, conta para o juiz, conta para o delegado, conta para a guarda, e sem respaldo, que é uma outra linha que eu gosto muito, sem respaldo às vezes de um serviço de saúde, que tem que dar um respaldo psicológico, tem que fazer um acolhimento, ou um serviço de assistência social. Como é que a mulher sai do ciclo de violência se ela não tem um trabalho? Se ela está ali submetida talvez à violência física, mas também à violência patrimonial, onde ela está há anos sem ter o direito de trabalhar, né? O marido não deixa. Então é muito complexo esse assunto, tem muitas frentes que eu tenho certeza que numa Câmara de Deputados a gente consegue avançar, já tem muita coisa sendo debatida, né? Muitas mulheres muito boas carregando essa bandeira no nosso país, mas eu falo que a gente ainda está perdendo, isso foi uma pesquisa, a gente ainda está perdendo no voto. 80% dos projetos ligados a políticas públicas às mulheres no Congresso não são aprovados. Uhum. Então tem muita gente produzindo coisa boa, mas a gente ainda está perdendo justamente no voto, e daí a importância, inclusive, de eleger mais mulheres para estarem nos representando na Câmara dos Deputados. Uma outra violência que tem crescido e ficado evidente, a violência política. Como você tem se posicionado e quais são os remédios para esse tipo de problema social? É muito forte, né? A violência política de gênero também, né? Que a gente, fazendo gancho aqui, que acontece muito, e a violência política, que a gente acompanhou recentemente, né? Casos assustadores, que eu tenho chamado de terrorismo. Então, assim, eu entendo que nós sempre tivemos e teremos polarização. É natural que um povo não concorde, não entre num consenso. Eu não acredito nisso. Num país como o Brasil, a gente conseguir construir consensos. Então, é natural que a disputa democrática, e é por isso que a gente vive uma democracia, tenha polarização de ideias. Mas de ideias. A gente sempre teve o PT disputando com o PSDB, polarizados, né? Agora, o que a gente está vivendo, na minha opinião, é um terrorismo na política. Então é quando essa polarização vai se extremando, a gente vai chegando num limite onde não há respeito, onde não se disputa mais ideias, mas simplesmente
você faz parte de uma torcida, de um lado, de um lugar, de um político e fica ali cegamente fazendo uma defesa daquilo. E isso se torna uma paixão no pior do sentido das palavras. E a gente chega nesse terrorismo, a gente chega nesse momento onde uma pessoa tira a vida da outra por conta de não respeitar, de não entender que a gente vive num país democrático. Então isso é muito grave, é gravíssimo. A gente precisa falar isso em alto e em bom som, nunca normalizar isso. A disputa das ideias é totalmente possível. Também temos que falar isso, não vamos achar que a gente vai passar por processo eleitoral, todo mundo concordando, todo mundo, né, no mesmo lado. Não, processo eleitoral para isso. Esse grupo pensa assim, outro grupo pensa aquilo, mas são ideias, né? E a gente está fugindo desse lugar, infelizmente, e na minha opinião, porque nós temos líderes do país hoje que se comportam de uma forma a permitir esse tipo de comportamento na população. Então, quando a referência do país se comporta de uma forma não adequada, as pessoas passam a sentir a permissão de também se comportar de uma forma não adequada. E aí o limite de cada um, a gente só sabe quando acontece. E infelizmente a gente viu agora um assassinato de uma pessoa por conta do seu posicionamento político, né? Os pré-candidatos que você tem conversado, existe uma preocupação com relação à segurança para essas eleições e também de que modo o Estado, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil pode criar um mecanismo para que, diante de casos horrendos como já foram vistos, de modo a prevenir novos casos, principalmente agora, né? Faltando menos de um mês para o início da campanha. Eu vejo assim, o que mais vai nos ajudar agora é realmente um grande abraço dos diversos setores da sociedade em prol da cultura de uma política respeitosa. Ninguém vai segurar, se nós todos não abraçarmos essa pauta, ninguém vai segurar que tenha mais violência. A gente já vê as pré-candidaturas aumentando o nível de proteção. O próprio Ciro Gomes, que é o nosso já candidato a presidente da República, há 3, 4 meses tinha um nível de proteção, obviamente que também vem chegando perto da eleição, mas agora isso aumentou consideravelmente. O clima do país está tenso. Quando a política, eu até estava falando agora há pouco, quando a política rompe famílias, relacionamentos e amizades, ela já não está no lugar errado, porque a gente tem que ter total capacidade de discordar e continuar se relacionando com essa pessoa. Assim. Uma sociedade madura politicamente, ela não busca um salvador da pátria, ela busca referências políticas. Eu gosto muito quando meus eleitores me dizem que concordam com várias coisas que eu digo, mas não com tudo. Eu digo que ótimo, porque é o tipo de eleitor que eu quero e é o tipo de eleitor típico de uma sociedade politicamente madura. Você não tem um cara que tudo que ele disser é verdade absoluta, incontestável. Você tem uma preferência, mas você pode não concordar com a política ambiental desse candidato que você gosta por outros motivos. Você pode não concordar com a opinião dele sobre determinado assunto, mas você acha que ele é bom para outros motivos? Isso é uma sociedade politicamente madura. Só a educação vai mudar isso a longo prazo. Agora cabe a gente a levantar essa bandeira, enquanto sociedade, abraçar uma campanha de uma cultura de política respeitosa, né? E contar com as entidades para elas fazerem o possível, né? Eu não acho que neste momento a gente se tiver que acontecer alguma coisa, uma polícia federal vai dar conta. O negócio está num clima assim que é incontrolável. É realmente todo mundo se proteger da melhor forma possível, pensar muito sobre as agendas políticas, onde ir, onde não ir, porque eu acho muito difícil a gente reverter isso agora, a não ser com esse grande abraço dos diversos setores da sociedade
por um lugar de uma política respeitosa. Né? Você foi para Brasília ontem, né, no evento do PDT nacional. Quais foram as definições nacionalmente, as pautas, o que foi conversado e definido lá? Ontem nós aprovamos a candidatura do Ciro à presidência da República. Isso foi uma resposta às muitas dúvidas, né, em relação a vai lançar, não vai, esse clima de polarização. Eu sou totalmente contrária a esse posicionamento onde as pessoas querem vender a ideia de que uma eleição está decidida entre dois candidatos. Isso é uma desonestidade intelectual muito grande, porque quem viveu uma eleição prestando atenção no processo eleitoral sabe que tudo pode acontecer numa eleição. As pessoas mudam de opinião, o contexto muda, novos fatos mudam completamente o jogo. É claro, existe uma fotografia que está dada, né, de uma polarização entre dois candidatos, mas dizer que uma eleição está decidida é de uma desonestidade muito grande com o povo brasileiro. Então o PDT fez esse gesto. O PDT historicamente é um partido de grandes estadistas. Eu entendi que foi correto manter uma candidatura, manter uma alternativa, com todo respeito. O primeiro turno é para isso. Acho muito desonesto essa conversa, né, entre um ou outro, um vai prejudicar o outro, tem que sair todo mundo para ganhar no primeiro turno. Não tem isso, sabe? É o povo quem decide, isso é a democracia. A gente não pode defender a democracia fazendo discurso antidemocrático, né? Uma coisa meio maluca que vem acontecer. Então, a gente falou muito sobre isso ontem, lá na Convenção Nacional do PDT. Aprovamos as candidaturas dos nossos governadores, que agora passam a ser validadas nos estados. Então, a gente pôde ouvir os diversos governadores que vão disputar praticamente todos os estados do Brasil. E falamos então sobre ser também uma política que tem uma proposta de desenvolvimento para o país. Essa é a grande bandeira do Ciro e do PDT. O PDT sempre teve um projeto de país. E o Ciro hoje abraçou esse projeto, junto com ele, somou uma coisa a outra e é a nossa candidatura à presidência da República. Foi isso, assim, foi um momento de confraternizar, de ouvir um pouco mais, porque isso já é uma construção de muitos anos e mais intensamente todo esse ano a gente já vem conversando sobre isso e se formando nesse sentido. E para os pré-candidatos ao Legislativo, a convenção acontece quando? Cada estado com a sua autonomia para fazer a convenção. A nossa aqui no estado de São Paulo ficou para o dia 4 de agosto. Tá. Lá na Alesp, a convenção acontece 4 de agosto, às 15 horas, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É o momento onde a gente valida as candidaturas de estaduais e federais do partido. A nossa candidatura ao Senado, que é o Aldo Rebelo, que é um grande quadro, um grande homem. Eu tenho me impressionado muito positivamente com ele. E a nossa candidatura ao governo do Estado de São Paulo, que é o Elvis Serra. Tá certo. Giovana, para a gente finalizar, faça suas considerações finais. Quero agradecer muito a todos que estão nos ouvindo, ao Todo Dia, por abraçar essa importante pauta do voto regional e dar a oportunidade por igual das nossas pré-candidaturas e candidaturas em breve de conversar com as pessoas para que cada um possa decidir e dizer que é muito importante que a gente escolha candidatos da nossa região, porque esse compromisso faz toda a diferença na hora de articular soluções para a vida da população, que realmente o que a gente quer é conseguir melhorar o dia a dia mesmo de quem vive aqui na nossa região. Maria Giovana, muito obrigado pela sua presença e participação. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. É o Todo Dia nas eleições 2022.